aí, pessoal, sejam bem-vindas a mais um Lari Responde, esse quadro que tem meu coração, porque a ideia é conversar com vocês a respeito dos casos de vocês. Então eu recebo bastante coisa, bastante informações, ideias, coisas que estão acontecendo com vocês lá no meu Instagram e às vezes fica restrito a responder para uma pessoa, se perde, enfim. A ideia aqui é ampliar isso tudo que a gente vai conversar para que atinja mais pessoas. Talvez o seu caso é muito próximo com o que está acontecendo com outras pessoas. E aqui a gente consegue, então, trocar essa ideia e abençoar mais pessoas. Então, essa é a ideia desse quadro, Lari Responde, justamente porque estarei analisando, conversando, aconselhando diante dos casos enviados, tá bom? Mas antes, roda a vinheta, porque está começando mais um Lari Responde. Vamos conhecer então o caso de hoje. Diz assim: Olá, Lari, tenho enfrentado algumas dificuldades com o meu filho de 5 anos. Percebo que não tenho muito o domínio da situação com ele. Hoje, o que mais me preocupa é quando saímos e ele dá o show dele. Ele dá o show dele, entre aspas. Grita e chama a nossa atenção de forma estúpida. Se não for do jeito dele, sei que vou passar vergonha. Como controlar isso? Eu acho importante a gente começar do começo aqui nessa situação toda, tá? Uma criança de 5 anos que ela colocou aqui que dá o show, né? Quando as coisas não são do jeito dele, e isso a envergonha na frente de todo mundo, tira a credibilidade como pai, mãe, enfim. Entendo. Eu acho que esse é um caso até bem comum, né? De muitos pais até perdido em como resolver esta situação ou onde está errando, enfim. É bem interessante esse caso. E assim, eu acho que se a gente pudesse começar ali desde o começo, eu diria, será mesmo que o maior problema que você está enfrentando tem a ver com o momento em que você está em público? Em que as pessoas vão, de fato, saber o que está acontecendo, então, na sua família? Será que esse é o problema? Será que é isso que nós devemos atacar e resolver? Na minha opinião, eu não conheço, como eu sempre falo aqui, é muito limitado as informações para poder dar, um parecer, poder me aprofundar. É muito difícil porque não tem muitas informações. Mas eu diria que não começa ali, não é esse propriamente o maior problema. Isso, na verdade, é só uma consequência de algo que está acontecendo, ou os frutos de algo que está acontecendo e que talvez atacando de verdade o problema, os frutos, as consequências, né, o que vem a seguir vai ser completamente diferente. Então, vamos lá. Você disse que seu filho tem 5 anos. 5 anos é uma criança que já entende muita coisa. Não estamos falando de um bebê que tem fome, chora, que tá cansado, chora, que a expressão dele é algo que ele não consegue se comunicar de forma pacífica, digamos assim. Ele vai externar qualquer coisa, uma coceira, uma fome, um sono, um barulho, um medo, tudo ele reage da mesma forma. Como? Chorando. Então, nós vemos, por exemplo, isso acontecer mais frequentemente com crianças, com bebês, com crianças menorzinhas. 5 anos já não se espera, não é de se esperar uma reação desta forma quando quer algo para si. Quando ele quer que as coisas sejam do jeito dele, não se espera que ele grite, esperneie, seja estúpido, porque aí é comum a gente falar, então, peraí, tem um problema aqui, né? Porque é uma criança que naturalmente já entende, já poderia resolver de outras formas, mas escolheu essa forma como a forma normal de ter aquilo que ela quer naquele momento. Então, vamos partir desse pressuposto, que é uma criança que não tem, por exemplo, a gente tem vários casos de crianças com autismo, que aí quando está em público realmente tem uma reação diferente, né? E vários outros casos mais especiais. Mas você não citou nada, creio que não é algo que é pontual aqui. Então, uma criança que não tem nenhuma dessas restrições. Uma criança que
poderia se socializar normalmente e realmente é algo da educação, do controle, como você colocou. Então, isso é bem importante. Uma criança de 5 anos, ela já tem a possibilidade de resolver de outras formas, que seja com educação, chamando, perguntando, pedindo. Então, vamos partir desse pressuposto. É uma criança que faz as coisas conscientemente. Então, eu diria que o problema não é especificamente o restaurante, quando está com as pessoas, a igreja, né? Não é esse o problema. A vergonha que você sente ao ser tratado dessa forma pelo seu filho não é o maior problema. Porque existe algo mais profundo, que é dentro de casa, é a disciplina, é o discipulado, é o exemplo que ele enxerga. Então, existem outras coisas que precisariam ser analisadas, de fato, trazer para a realidade, para a gente poder trazer para cá, para a mesa, para a gente poder analisar de forma mais objetiva. Mas partimos disso. Não acho que o problema que tem que ser atacado é como ele deve se comportar publicamente, mas sim como ele deve se comportar diante dos pais, diante de autoridades, diante do professor, diante do pastor, diante das pessoas que são responsáveis por ele. Então, eu acho que é mais profundo do que, de fato, algo só superficial e público, né? Bom, no seu caso, você colocou assim, ó. Percebo que não tenho muito o domínio da situação com ele. E você falou muito certo. O que você precisa resgatar aqui, de fato, é o domínio da situação. E não só da situação, mas do seu filho. Sabe, eu percebo em atendimento pastoral, conhecendo pessoas que estão próximas de mim, até acompanhando essas pessoas de alguma forma em restaurantes, observando as situações, eu percebo que existem muitos pais perdidos. Eles estão perdidos no que é limite, no que não é, no que eu devo ensinar, no que eu não devo, a liberdade que deve ter. Enfim, vivemos numa outra geração onde a gente não precisa disciplinar os filhos. Enfim, perdidos em várias situações e que muitas vezes não conseguem lidar com o fato de você estar criando uma criança, desenvolvendo a educação de uma criança de forma errada e que as consequências são essas. E às vezes chama essas consequências de outros problemas. Ele é muito agitado, ele é porque ele está muito cansado, é porque ele é assim, é a personalidade dele. E às vezes nessa confusão não vê a necessidade de você ter o controle. E sim, gente, isso é bíblico, né? O pai e a mãe precisam ser honrados. Os filhos precisam ser controlados, né? No sentido de suas emoções, seus ímpetos. Por quê? Porque essa criança está crescendo e ali está sendo formado aquilo que ela vai entender como normal, como bom, como natural. E aí, quando essa criança vai para uma fase de adolescente, de adulto, se ela não entendeu que as coisas não são do jeito dela, que as coisas não são na hora que ela quer e que quando as coisas não acontecem dessa forma, ela pode reagir bruscamente, violentamente, que para os pais está tudo bem, ela vai entender isso e quando ela chegar na fase adulta e ela tiver, por exemplo, algo para ser tratado dentro da sua área profissional com o seu chefe, o que vai acontecer? Vai ser uma criança, um adolescente e um adulto insuportável. Por quê? Porque não sabe compartilhar, porque não sabe ouvir, porque não sabe esperar. É uma pessoa que vai ter sérios problemas de relacionamento e de entendimento do que é uma autoridade, do que é estar diante de uma autoridade, que começa com o pai e a mãe, que depois passa para um professor, que depois passa para um chefe e assim vai. Então, se nós não ensinarmos como deve se comportar alguém que está diante de uma autoridade, nós vamos estar deixando com que essa criança cresça em ambientes que a vida ensina. Não vai ser da mesma forma. E nós precisamos ensinar. Essa é a nossa responsabilidade. Então, olha só que interessante. Quando nós falamos de disciplina, estamos falando aqui de
dessa situação de que de fato precisa haver uma disciplina. Quando nós falamos de disciplina, biblicamente, a Bíblia traz como um ato de amor. E é justamente por esse motivo. A Bíblia, olha só que interessante, até separei aqui, deixa eu pegar aqui para vocês, eu separei 3 versículos, cadê? 3 versículos, acho que são os 3 provérbios, não, 2 provérbios e um em Hebreus, que diz assim, ó, por exemplo, Provérbios 13, no capítulo 13, versículo 24 diz: quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Olha só que coisa mais interessante. A Bíblia está dizendo, se você não ama seu filho, deixa ele ser o que ele quiser, deixa ele te tratar da forma que ele quiser diante das pessoas, sabe? Vai entendendo, vai relevando, passa por cima, vai vivendo com menos trabalho, sabe? Porque vai deixando, tá tudo bem. Enfim, uma hora a gente volta nesse assunto. Se você não ama, é assim que você deve tratar. Porque aquele que ama, isso a Bíblia está dizendo, aquele que ama precisa disciplinar o seu filho para que ele possa, então, viver uma vida coerente, uma vida correta, uma vida honesta, uma vida de uma forma educada. Então, justamente, eu entendo isso dessa forma. Por que a Bíblia fala sobre a disciplina e o amor? Porque quem ama não quer ver o outro dar em nada. Quem ama quer ver, por exemplo, se você ama seu filho, eu tenho certeza que você quer ver ele nos lugares mais altos, você quer ver ele se relacionando com pessoas, você quer ver ele casando bem, você quer ver ele numa profissão muito legal, com pessoas muito legais, servindo na igreja, porque você ama, você quer ver uma pessoa bem-sucedida. Agora, se você não disciplina no tempo que deveria estar sendo disciplinado, corrigido, orientado, acertado a linha, se você não faz isso, você permite com que essa pessoa chegue diante das coisas, das oportunidades, como servir na igreja, a oportunidade de estar numa empresa super legal e ela não vai dar conta, porque a forma como ela entendeu a vida e as autoridades e a forma como ela entendeu os relacionamentos foi errada. Porque o pai e a mãe sempre deixaram, tá tudo bem para eles, então é assim que eu devo tratar o meu chefe. Então veja que interessante. Se eu amo o Joshua, meu filho, e o Zion, eu quero que eles se dêem bem. Eu quero que eles sejam bem-vindos numa roda de conversa. Eu quero que eles sejam bem-vindos nos lugares onde eles estão. E para isso, eles vão precisar aprender a honrar quem deve honrar, a ceder quando deve ceder, a esperar o tempo dele de falar, a esperar o tempo dele de receber as coisas, e quando não receber, tá tudo bem, e quando perder, tá tudo bem, vamos resolver de outras formas. Enfim, eu percebo que muitos pais não querem frustrar os seus filhos. Então, eu não quero frustrar porque ele é um anjinho, o meu amor é a minha vida, meu tudo para mim. Só que você não frustrando os seus filhos, alguém vai frustrar. A roda de amigos vai frustrar, vai dizer, não quero você aqui. Não quero seu filho aqui nessa roda de conversa, porque ele é chato, porque ele é insuportável, porque ele quer sempre ter a razão, porque ele quer chamar atenção. Imagina você tendo que lidar com isso. Então, nós é que precisamos frustrar. Eu, como mãe, preciso frustrar o Joshua e o Zion e dizer, meu filho, não, eu sei que o brinquedo é teu, mas agora nós vamos emprestar para o amigo, porque nós somos bondosos, porque você é bom, porque você é amável, querido. Depois ele vai embora, depois ele te devolve. Não, agora eu estou conversando. Quantas e quantas vezes o Zion, ele é mais ansioso, eu estou conversando com alguém e ele fica, mãe. Como é que eu frustro o Zion nessa hora? Zion, só um minutinho, a mamãe está conversando. Você pode ficar aqui do meu ladinho. Assim que eu terminar esse assunto aqui, eu já te dou a oportunidade. Tudo bem? Tudo bem. Então eu seguro a mãozinha dele e ficamos aqui. Quando eu terminei, sim, você importa, por isso vou te ouvir. Pode falar, Zion. Assim que nós vamos
formando um caráter. Então, eu digo isso porque eu conheço várias pessoas, algumas mães, que até nesses pequenos detalhes erram, né? Estão conversando, estão ali falando comigo, abrindo o coração e a criança... Daí ela fala, só um pouquinho, porque ele é assim mesmo. Não é ele é assim mesmo. Nós estamos tornando ele assim. Vocês, pais, estão tornando ele assim. Então, enfim, disciplina é amar. Tem um outro Provérbios 22, versículo 15 diz: a insensatez está ligado ao coração da criança. Está ligado ao coração da criança. O coração da criança é insensato, porque é uma criança. Talvez não cresceu em maturidade, enfim, ainda está desenvolvendo. Mas a vara da disciplina a livrará dela. Eu achei esse versículo tão rico, porque naturalmente existe insensatez e imaturidade na criança, mas quando nós temos pais que sim amam seus filhos e usam a vara, e nós já vamos falar sobre a vara, que vara é essa? A vara é a vara, né? Que os pais usam, né? Não necessariamente a Bíblia está falando sobre a varinha de madeira, mas a vara da correção, a vara que corrige. Já vamos falar sobre isso especificamente. Mas ele está dizendo, os pais que disciplinam livram seus filhos da insensatez. Achei muito interessante. Olha só, Hebreus, no capítulo 12, versículo 11, diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Não é verdade? No momento em que você tem que disciplinar o seu filho, gera essa coisa meio, ai meu Deus, não queria tá fazendo isso. Porque nenhum pai e mãe que ama seu filho gosta de ter esse momento de ter que disciplinar, resolver, enfim, alinhar o seu filho, porque é chato, é ruim, é legal estar nos momentos felizes e às vezes até mais fácil dizer, tá, vai. É complicado para os pais. Então, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Olha só o que acontece com quem disciplina. Produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Incrível. A disciplina, a Bíblia trata como amor. Quem ama, disciplina. Deus, por nos amar, por tamanho amor, Ele nos disciplina. E glória a Deus pela disciplina de Deus, que dói, que são processos doloridos, porém eu me sinto investida. Eu não me sinto largada por Deus. Eu me sinto investida. Quando eu sou disciplinada, e eu sei quando eu estou sendo disciplinada, é como se Deus estivesse dizendo, ei, eu quero alinhar o teu coração para que você seja melhor, para que você tenha um caráter aprovado, para que você se pareça comigo, para que você colha frutos daquilo que você está plantando. A disciplina é uma correção. E eu falei sobre a vara. A vara, ela, por exemplo, falando de animais, para que serve a vara? A vara, ela serve, a vara de trazer ali os bichinhos, a ovelha, o boi, enfim. Para que serve a vara? Para duas coisas, proteção e orientação. Proteção, por quê? A vara, ela espanta predadores para que esse animal possa estar protegido. Por que orientação? Porque geralmente, por exemplo, uma vara... para uma ovelha, ela tem uma ponta que faz um círculozinho assim, um gancho, que é justamente para puxar o animal para cá e dizer, não, tá errado, é para cá que se vai. É por aqui que é o caminho. Então, veja, a vara, ela para a criança, e mais uma vez, não estou dizendo sobre métodos, tipos da vara de madeira ou qualquer coisa assim, mas a disciplina para a criança, a correção ali do que a criança está fazendo, ela serve para proteção dela e orientação, ou guia para tudo aquilo que ela vai viver daqui para frente. Então, sabe, pai e mãe, não tenha medo de dizer não. Na verdade, não tenha medo de dizer não. Diga nãos. Diga não, sabe? Existem tantos métodos sendo criados, enfim, categorizados, colocados numa caixa, como educar a criança no método X, Y, Z.
Gente, pelo amor de Deus, a Bíblia, ela já nos ensina muita coisa. E aí eu fico com a Bíblia. Eu não escolho métodos, eu fico com a Bíblia. Ah, métodos são ruins? Não, gente, vamos ler, vamos aprender, vamos ter conhecimento. Eu mesmo li muito para educar as crianças, porém, métodos, eu pego uma coisa ali, enfim, eu não fecho a minha cabeça com métodos, porque eu fico com a Bíblia. Você perceba, por exemplo, existem até métodos que dizem, nunca diz não para criança, faça outras formas, enfim, vocês conhecem talvez alguns métodos aí, mas, por exemplo, você pega a própria Bíblia, os 10 mandamentos, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, sabe? Não tenha medo de dizer não, não ensina, não limita, não corrige. Então, o não, ele faz parte. Por quê? Porque nós viemos da queda. Naturalmente, uma criança, você já deve ter pensado isso. Gente, eu não ensinei isso para essa criança. Ele aprendeu sozinho, é um bebê e já sabe fazer umas coisas para irritar, para tirar todo mundo do sério. Já percebeu isso? Por quê? Nós somos frutos da queda. Se não for Jesus na nossa história, nós estamos fadados ao fracasso. Então, nós somos frutos da queda, nós precisamos ser corrigidos, nós precisamos ser disciplinados. Agora, a grande questão é, né, que talvez muitas pessoas perguntam, Lari, mas como disciplinar? Gente, isso é uma coisa muito particular, de verdade. Eu não gosto de dizer assim, façam isso e façam aquilo. Porque isso depende de vários fatores. Depende da idade da criança. Isso depende muito da idade da criança. Porque uma criança de 5 vai entender de uma forma, uma criança de 3 vai entender uma forma. Um adolescente de 10, de 12, de 13 vai entender de outras formas. Um filho de 18 anos vai entender de outras formas. Então, perceba, não tenho como categorizar aqui a forma certa de se disciplinar uma criança. Você vai precisar ter esse entendimento dentro da sua casa do que funciona e do que não funciona. Mas você não pode ficar isento ou achar que não precisa. Porque sim, nós precisamos, seus filhos precisam ser disciplinados. Depende também, por exemplo, quem aplica. Eu vou falar algo sobre a minha casa, muito particular. Eu nunca fiz isso com as crianças. Por quê? Porque na minha casa existe, né, as crianças têm o pai e a mãe dentro de casa. E eu me conheço, eu sempre, principalmente no começo ali da primeira infância das crianças, eu estava vivendo uma doença emocional, que é a bipolaridade. Então, eu não tinha controle físico e emocional para disciplinar a criança, ao ponto de que isso não se tornasse punição. Porque quando você disciplina na raiva, porque você está com raiva, isso se torna punição. E aí não resolve. Porque nem a criança está entendendo qual foi a gravidade do que ela fez, porque o pai e a mãe estão com raiva. E entendendo essa dinâmica da nossa casa, meu marido, o pastor Lipão, assumiu, isso foi um trato que eu e ele, nós fizemos lá quando eles eram bebezinhos, que eu falei, não tenho como fazer isso, não consigo porque eu me conheço e sei que isso vai extrapolar, então deixo na sua mão e eu vou resolvendo de outras formas. Então, todas as vezes que as crianças, os meninos foram disciplinados, foram pelo pai, pelo pastor Lipão, né? Mas Larissa, eu sou sozinha. Ok, então esse é um trabalho seu. Eu já tive amigas que o pastor Lipão teve que sentar e ensinar a disciplinar, porque não tinha, eram mães solteiras, enfim. Porque alguém precisa fazer isso pelo bem dessa criança. Então, depende da idade, depende de quem aplica, depende do momento, que é isso que eu estava falando, né? Qual é o momento certo de disciplinar? Sempre o momento de disciplinar vai ter a ver com o caráter. Não, sabe, lá em casa a gente nunca disciplinou as crianças por exemplo, quebrar alguma coisa. Ah, quebrou, esqueceu, sei lá, qualquer coisa assim. A gente senta, conversa, dá sermão, tira algumas coisas para nas próximas ser melhor, ter uma reação melhor. Mas disciplina sempre teve a ver com o caráter. Por exemplo, mentiu, pegou e não era seu, escondeu,
enfim, dessas coisas, né, que tem a ver com caráter. Esse é o critério que nós usamos para disciplinar em casa. E então, né, o Lipão é que faz toda essa cerimônia da disciplina, com oração, com conversa, né, de entendimento, se ele entendeu porque está sendo disciplinado naquele momento, enfim. Então é ele que faz todo esse momento. E aí, gente, algumas coisas que é importante. Não torne a disciplina com seu filho uma rotina. Não é rotina. Todo dia essa criança é disciplinada. Tá, então perdeu o sentido, né? Perdeu o sentido. A disciplina de parar e fazer esse momento, ele precisa ser uma exceção. Vou te dar um exemplo que, enfim, na nossa história lá de casa, as crianças são disciplinadas muito pouco, porque todas as vezes que precisou, foi algo que nós precisamos marcar a vida delas, dizendo, olha, isso aqui nós paramos tudo para te ensinar, que nunca mais você pode fazer. Entende? Então não pode ser uma rotina, não pode ser todo dia, todo momento, aos gritos, aos berros, entende? Então eu quero terminar esse caso aqui dando algumas dicas. Ele foi um pouquinho mais extenso porque eu acho que é um assunto muito importante. Algumas dicas. A criança precisa saber o que é aceitável e o que não é. Porque parte de tudo isso. Ela precisa ter uma régua dizendo, isso daqui para trás é aceitável, isso aqui para frente não é aceitável. Não aceitamos dentro da nossa casa. Por quê? Porque quando uma criança ela vai para um ambiente público como esse, ela precisa saber a régua que ela vai usar. Eu posso ir até aqui? Essa criança conhece o que é aceitável e o que não é? Porque se ela não conhece, ela tem liberdade de fazer o que ela quiser. E aí, por isso que é tão importante você agir no momento em que ela está fazendo. Porém, o combinado sobre o que é aceitável e o que não é feito em casa, é feito antes, é feito em outro momento, no silêncio de sua casa. Então, por exemplo, você precisa combinar um dia sentar com a criança e falar, ó, eu não quero mais que você faça isso, isso e isso não condiz com o que nós acreditamos, aceitamos e queremos e biblicamente não está certo. Quando você for para um ambiente público como esse, então nós vamos cobrar isso. Se está gritando, se está sendo violento, se está sendo estúpido, como você colocou, então agora é a hora de cobrar aquilo que já foi combinado. E como é que faz isso? Uma vez eu até conversei com uma amiga, que ela gritava o tempo todo, fulano, para, lá, lá, lá. Tá errado. Tira ele desse lugar. Por que que a gente tira ele desse lugar? Porque a gente não quer que ele passe vergonha. Porque o mais importante é ele entender que ele extrapolou aquilo que é aceitável. Então, precisamos cobrar isso dele no momento em que ele está fazendo para que ele entenda que extrapolei e que eu não posso mais fazer isso. Então, nós tiramos ele do lugar, nós vamos para um outro lugar e aí nós vamos falar sobre o combinado. Qual é o combinado? O combinado é X e YZ, você não pode, pode isso. Se você voltar a fazer, então nós precisamos entrar com disciplina, porque você descumpriu aquilo que você prometeu, aquilo que nós combinamos. Entende? Então, tudo isso é feito de forma separada e na hora que precisa. Muitos pais falam, ai, vou deixando, em casa eu converso. Não, mas ele nem sabe mais o que aconteceu, ele não sabe nem mais do que ele está sendo cobrado. Então, lá em casa a gente fez muito esse exercício. Acontecia alguma coisa, tudo para. Pera, calma, não, pera, isso não é aceitável. Vamos para lá, vou conversar com você, eu te devolvo para o ambiente e então eu quero ver se você entendeu. Então, é muito importante. Duas coisas nunca para você. Nunca grite. Gritaria não dá certo. Porque ele vai se acostumando que é gritando que a mãe resolve. Então, gritaria em hipótese nenhuma. Ele não pode se acostumar que gritar é normal. Porque se minha mãe grita, se meu pai grita, então eu também posso gritar. Então, isso não é um comportamento aceitável. Nunca, segundo nunca deixe passar. Sabe? Às vezes você fica, puxa, mas eu tenho tanta vergonha dessa situação que é mais fácil de deixar levando. Gente, de verdade, o que está em jogo aqui não é a sua reputação. O que está em jogo aqui é o futuro dessa criança. Então, nunca deixe passar. Sabe, mesmo que tenha sido rapidinho, mesmo que tenha sido pequeno a situação, retira desse lugar e lembre-o do que é aceitável e do que não é. Essa é a vara da orientação. Você vai
orientando para ele, aqui sim, aqui não, aqui sim, aqui não. E isso é feito no momento em que ele vai internalizando. Ah, ok, entendi, isso eu não devo fazer, isso eu não devo fazer, sabe? Eu sei que é difícil, meu povo, eu sei. Eu criei 2, crio ainda, né? Um tá com 10, o outro vai fazer 13 agora. Não é fácil, mas é possível, sabe? É possível. Dobra o teu joelho, dê a atenção devida, faça os combinados e seja corajoso. Não, por mais difícil que seja, por mais penoso que seja, esse é o nosso papel como mãe e pai. Nós vamos devolver os nossos filhos para Deus. Os nossos filhos não são nossos. A gente não tem que fazer aquilo que nos agrada, que é mais fácil para a gente, é mais confortável e deixa a vida levar. Não, eu tenho um compromisso com Deus. E eu preciso devolver os meus filhos, dizendo, pai, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Eu fiz tudo conforme a Bíblia me ensinou. Então, a minha oração é para que Deus dê coragem para você, mãe que mandou esse texto, né, esse caso, e que você se organize, mas principalmente entendendo, essa criança precisa ser disciplinada, ela precisa ser corrigida, ensinada, sabe? Não deixe passar isso como se fosse algo normal. Que Deus abençoe vocês e até o próximo Lari Responde.